Em 1999, o CSA se tornava o primeiro time do Nordeste a chegar numa final continental. A façanha do CSA teve jogador dormindo no aeroporto, falta de passaporte, times desistindo de jogar o torneio. Foi uma campanha épica que eu vou contar em detalhes nesse vídeo. No início dos anos 90, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a famosa Conmebol, decidiu criar um torneio que levava o seu nome, Copa Conmebol. Nessa época, somente 2 times por país disputavam a Copa Libertadores. Então a Copa Conmebol foi criada como um torneio secundário que reunia os melhores times de cada país, exceto aqueles que jogariam a Libertadores. Em 1992, ano da primeira edição da Copa Conmebol, participaram os times que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar no Brasileirão de 91, ou seja, Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro, e também o vice-campeão da Copa do Brasil de 91, que foi o Grêmio. Já o campeão brasileiro de 91, que foi o São Paulo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Criciúma, participaram da Libertadores de 92. Ao longo dos anos, os critérios de participação na Copa Conmebol foram mudando, incluindo a criação de vagas para os campeões de torneios como a Copa do Nordeste e a Copa Norte. O Rio Branco, do Acre, conquistou a Copa Norte de 97 e jogou a Copa Conmebol do mesmo ano, se tornando assim o primeiro time da região norte a jogar uma competição sul-americana. Em 99, a Conmebol criou mais um torneio, a Copa Mercosul, que reunia times do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Para participar da Copa Mercosul, não existia nenhum critério de classificação, bastava ser convidado pela Conmebol e pronto. A confederação reunia os times de maior expressão e maior torcida em cada país e botava para jogar. Basicamente era isso. A primeira edição da Copa Mercosul mostrava bem como funcionava o torneio. Os clubes brasileiros convidados foram Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, ou seja, só time da primeira prateleira do futebol brasileiro. O mesmo acontecia com outros países. No Uruguai participaram Nacional e Peñarol, no Paraguai, Cerro Porteño e Olímpia, na Argentina, Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, Independiente, enfim, os principais clubes de cada país. Outro torneio criado pela Conmebol na mesma época foi a Copa Merconorte, que reunia times dos outros países da América do Sul, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, além de times convidados de Estados Unidos, México e Costa Rica. A criação da Copa Mercosul e da Copa Merconorte causou a morte da Copa Conmebol, já que os principais times da América do Sul se concentravam em jogar primeiramente a Copa Libertadores e em seguida ou a Mercosul ou a Merconorte, a depender do país do time. Isso porque as Copas Mercosul e Merconorte pagavam ótimas premiações aos times, diferente do que acontecia na Copa Conmebol. Por isso, a Copa Conmebol de 99 ficou esvaziada dos principais times sul-americanos. O Brasil tinha direito a 4 vagas no torneio, e a ideia inicial era convidar os times campeões da Copa do Nordeste, da Copa Norte, da Copa Centro-Oeste e da Copa Sul. O representante do Norte foi o São Raimundo, campeão da Copa Norte de 99. O campeão da Copa Centro-Oeste foi o Cruzeiro, que abriu mão da vaga, que acabou ficando com o vice-campeão, o Vila Nova. A Copa Sul foi vencida pelo Grêmio, que também abriu mão da vaga, que acabou ficando com o vice-campeão, o Paraná. O presidente do Paraná na época, o Dilson Rossi, chegou a afirmar que só aceitou participar da Copa Conmebol porque o time faria viagens curtas, no máximo até Argentina ou Paraguai, e que a prioridade do time em 99 seria a disputa do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o negócio foi bem pior. O campeão foi o Vitória, que venceu o Bahia na final. Nenhum dos dois times aceitou jogar a Copa Conmebol e aí o convite foi estendido ao terceiro colocado, o Sport de Recife, que também rejeitou a vaga. Só o quarto colocado na Copa do Nordeste de 99 foi quem aceitou o convite, e esse time era o CSA. O CSA foi tetracampeão alagoano em 99, mas no Brasileirão da Série C não fez uma boa campanha, sendo eliminado ainda na primeira fase. Em setembro de 99, o Arnon de Melo assumiu a presidência do CSA, um mês antes da estreia do time na Copa Conmebol. O Arnon de Melo é filho do ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo, que também chegou a ser presidente do CSA nos anos 70. A primeira decisão do Arnon de Melo na presidência do CSA foi justamente aceitar o convite da Conmebol para jogar a Copa Conmebol. A situação financeira do CSA na época era caótica e a participação na Copa Conmebol só ajudaria a piorar ainda mais as coisas, já que a Conmebol não pagava premiação nem ajuda de custo para as viagens. A cada jogo, a diretoria
diretoria do CSA tinha que fazer uma espécie de vaquinha para arrecadar dinheiro entre torcedores e conselheiros para bancar as viagens. O escolhido para comandar o time na competição foi o Otávio Quadros, ex-jogador do próprio CSA e com passagens também por Botafogo, Internacional e Palmeiras. A ideia da diretoria era que o Otávio Quadros atuasse tanto como jogador quanto treinador, mas aí ele acabou rejeitando e só foi técnico mesmo do time. O elenco do CSA era formado basicamente por jogadores das categorias de base, com algumas exceções, como o meia Fábio Magrão, que atuou emprestado pelo Flamengo. Quem também fazia parte do elenco era o meia Souza, que anos depois seria bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial pelo São Paulo, além de jogar pelo Paris Saint-Germain. A Copa Conmebol era disputada em jogos de mata-mata, ida e volta, e já começava nas oitavas de final. A estreia do CSA foi contra o Vila Nova, que contava com o atacante Túlio Maravilha. No primeiro jogo em Maceió, vitória do CSA por 2-0, gols de Missinho e Mazinho. No jogo da volta, em Goiânia, o Vila Nova devolveu o placar de 2-0 e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, deu CSA, classificado para as quartas de final. O adversário nas quartas seria o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Esse seria o primeiro jogo fora do Brasil da história do CSA. Vários jogadores do CSA não tinham nem passaporte e nem documentos exigidos para a viagem, como o certificado de vacinação contra a febre amarela. A diretoria do CSA teve que correr para deixar todo mundo regularizado para a viagem internacional. A viagem até a cidade de Mérida também teve vários percalços, incluindo parte do elenco tendo que dormir no saguão do aeroporto de Caracas esperando uma conexão até a cidade de Mérida. Outra parte dos jogadores viajou até a Colômbia e da Colômbia eles foram de carro até a Venezuela. O Souza acabou tendo a bagagem roubada no aeroporto de Caracas e teve que ficar para trás aguardando novos documentos no consulado brasileiro. Apesar da confusão na viagem, em campo o CSA conseguiu segurar o resultado em 0-0, levando a decisão para Maceió. Jogando no estádio Rei Pelé, o CSA deu show e venceu por 3-1, garantindo a festa da torcida e a classificação para a semifinal. Na semifinal, mais um duelo brasileiro, CSA e São Raimundo. No jogo de ida em Manaus, vitória do São Raimundo por 1-0. Na volta em Maceió, vitória do CSA por 2-1 e novamente a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, deu CSA, classificado para a final justamente no primeiro torneio internacional que o time jogava. A decisão seria contra o Talleres, da Argentina, que tinha sido o 16º colocado no campeonato argentino 98-99. Aliás, essa era uma prova do quanto a Copa Conmebol tinha perdido prestígio entre os times sul-americanos. O representante da Bolívia, o Independiente Petroleiro, se classificou por ser o 4º colocado do campeonato boliviano. O Deportes Concepción, representante chileno, foi o 6º colocado no campeonato do Chile. O Atlético Huila foi o 9º colocado do campeonato colombiano. Os dois times uruguaios que participariam do torneio, o River Plate e o Rentistas, desistiram de jogar em cima da hora e o Uruguai ficou sem representantes. Enfim, era um torneio esvaziado dos grandes times, mas o CSA não tinha nada a ver com isso e garantiu a sua vaga na final para enfrentar o Talleres. Um dia antes da grande final, o repórter mais maluco da televisão, o Márcio Canuto, fez a festa com torcedores alagoanos na Avenida Paulista. O CSA é a última esperança do Brasil no torneio internacional. O CSA das Alagoas disputa a partir de amanhã a Taça Conmebol com o Talleres, que é um time da Argentina. E para não ficar só na vontade, eu arranjei aqui a maior torcida do Avenida Vila Paulista, que é a torcida do CSA. Antes de falar sobre a final, eu tenho um recado rápido para você que quer começar a produzir vídeos ou quer melhorar suas produções na internet. Acesse o site da KIF Concept, que está aqui na descrição. Lá você encontra tripés, iluminações de LED, mochila para você levar todo o seu equipamento, enfim, tudo que a sua produção de vídeo precisa com os melhores preços da internet. E com o cupom CANALQ você garante 12% em todo o site. Não dá para perder, acesse o link que está aqui na descrição e vai lá conferir. O primeiro jogo da final entre CSA e Talleres rolou no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mais de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas e viram o Missinho abrir o placar para o CSA logo aos 3 minutos. Aos 15, o Fábio Magrão cobrando falta ampliou para o CSA, 2-0. O Aguilar de fora da área diminuiu para o Talleres. O Missinho fez mais um aos 38 do primeiro tempo, CSA 3-1. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Missinho fez o terceiro dele no jogo e o quarto do CSA,
4-1. O Missinho, inclusive, foi o artilheiro da Copa Conmebol de 99 com 4 gols. Depois da final, o Missinho chegou a negociar uma transferência para o Talleres, mas a diretoria do CSA barrou a negociação. O Missinho, infelizmente, morreu bastante jovem, em 2014, aos 39 anos de idade, de um câncer no esôfago. Na final contra o Talleres, o CSA ainda teve boas chances de marcar o 5º gol, principalmente depois de jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, após a expulsão do lateral Soares. Mas aos 41 do segundo tempo, o Talleres diminuiu com um gol de fora da área do Astudillo. O segundo jogo da final rolou uma semana depois, no estádio Mário Kempes, em Córdoba. E claro, rolou aquela famosa catimba argentina. Os jogadores do CSA foram impedidos de treinar no estádio e tiveram que improvisar um treino numa praça próxima ao estádio. No vestiário antes da final, os jogadores do CSA reclamaram bastante de um cheiro forte de tinta, uma tática bastante conhecida para intimidar adversários sul-americanos. O presidente do CSA, o Arnon de Mello, reclamou que faltou apoio da CBF, que não enviou nenhum representante para acompanhar o CSA na viagem até a Argentina. A torcida do Talleres lotou as arquibancadas do estádio Mário Kempes e fez uma baita festa antes da partida. Quem começou melhor no jogo foi o CSA, com esse chute de fora da área para boa defesa do goleiro Cuenca. Mas logo nos primeiros minutos de jogo, o CSA já sofreu um baque. Depois da marcação de uma falta para o Talleres, os jogadores do CSA ficaram revoltados e partiram para cima do juiz, o paraguaio Ricardo Granci. O lateral Williams Bidé deu um empurrão no juiz, mas na confusão o árbitro nem viu de onde veio o empurrão e expulsou o meia Fábio Magrão. Com um jogador a menos, o CSA começou a sofrer uma pressão do time argentino, que perdeu vários gols graças às boas defesas do goleiro Veloso. Mas aos 39 minutos não teve jeito, o Ricardo Silva abriu o placar para o Talleres. O segundo tempo foi basicamente ataque contra defesa, o Talleres atacando e o CSA se defendendo como podia. O Talleres ainda teve um pênalti marcado a seu favor, depois do jogador do CSA meter a mão na bola de maneira quase infantil. O Cristian Pino foi para a cobrança e mandou para fora. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Dario Rijena fez de cabeça o segundo gol do Talleres, gol que empatava a partida, considerando o jogo de ida. O CSA ainda teve uma clara chance de marcar um gol, mas a cabeçada acabou indo para fora. O resultado levaria a decisão para os pênaltis, mas aos 45 do segundo tempo, numa bola que parecia controlada pelo goleiro Veloso, o jogador do Talleres salvou antes da bola sair pela linha de fundo. Em seguida, cruzamento para a área e gol de cabeça do Maidana. Aí já não tinha tempo para mais nada. Talleres 3, CSA 0 e Talleres campeão da Copa Conmebol de 99. Esse é até hoje o único título de expressão do Talleres, que nunca chegou a vencer nem mesmo o campeonato argentino. Atualmente o time aparece de vez em quando na Copa Sul-Americana ou na Libertadores, mas sem nenhuma campanha de destaque. Por sua vez, o CSA nunca mais disputou uma competição internacional e também não tem grandes campanhas a nível nacional. Em 2018, o time foi vice-campeão da Série B do Brasileirão e conquistou acesso à Série A. Mas no Brasileirão de 2019 ficou na zona de rebaixamento e voltou para a Série B em 2020. Em 2002, o CSA caiu para a Série C, divisão onde o time se encontra até hoje. A edição de 99 foi a última edição da Copa Conmebol a ser disputada. Em 2001, a Conmebol decidiu também acabar com as Copas Mercosul e Merconorte. A partir de 2002, a Copa Sul-Americana começou a ser disputada e essa é a competição secundária da Conmebol até hoje. E você, conhecia essa história? Deixa aí nos comentários e aproveita também para sugerir outros temas de vídeos históricos do futebol para a gente produzir por aqui. Não se esquece também de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.